e verbo que quer dizer o verbo de Deus, né? Mas a palavra de Deus, a revelação de Deus. Uma coisa que nós precisamos entender, gente, que a palavra de Deus não é a Bíblia. A Bíblia é uma parte da palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? Jesus Cristo. Jesus não é o verbo. O que quer dizer verbo? Verbo quer dizer a palavra. A gente não pode limitar a palavra de Deus só à Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, sim, mas não é toda a palavra de Deus. A palavra de Deus está na Bíblia, está na tradição. Né? Ora, gente, vocês veem aqui, o que São João diz no final do evangelho dele? Se fosse escrever tudo que Jesus disse e fez, o mundo inteiro seria pequeno para conter todos os livros. Vocês estão entendendo? Não está tudo aqui. Então, São João diz aqui, o que foi escrito aqui, São João diz, é o mínimo necessário para que vocês creiam que Jesus é o Senhor. Os milagres, né? E crendo, tenham a vida em seu nome. Que bonito. Então, São João diz, isso aqui é o mínimo que nós escrevemos, para que vocês tenham certeza que Ele é o Filho de Deus, o Messias, o Salvador, e crendo, vocês tenham nele a vida eterna. Né? O que Jesus disse na última ceia para os apóstolos? João 16, 12. Eu tenho muitas coisas ainda para dizer para vocês, mas vocês não podem entender agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, aí sim, ensinar-vos-á toda a verdade. O Espírito Santo continua ensinando a igreja. Né? Bom, vamos aqui. Ricardo, você tem alguma coisa aí? Duas coisas que eu estava aqui raciocinando que sempre vêm sobre nossas perguntas. Quando o senhor falou da revelação e que em Jesus toda a revelação já aconteceu, muitas pessoas perguntam assim, os católicos podem participar dessa ou daquela seita oculta e tal, justamente por causa dessa afirmação, né, professor, que toda a revelação já está em Jesus Cristo, que o católico não deve participar de nenhuma seita oculta. Não, o católico não tem que participar de mais nada, gente. Mas eu acho que o Sexto Noé é simpático, eu acho que isso aqui é... Nós não precisamos de mais nada, com todo respeito a todo mundo. Se eu creio que Jesus Cristo é Deus, é o Filho de Deus, trouxe a revelação completa do que eu preciso, o que mais eu vou procurar? Eu vou procurar com os homens aquilo que o Filho de Deus não trouxe? É isso que eu quero? Sabe o que vai acontecer? Você acaba quebrando a cara. Católico é católico. É Jesus Cristo. São os evangelhos, os documentos da igreja. Ponto final. Entende? Meu pai dizia assim, né? Macaco que pula de galho em galho quer chumbo. Ele dizia, não fica pulando de galho em galho, não, fica quietinho, que o caçador não te vê e não te acerta. Entendeu? Mas tem católico que é saltitante. Não consegue ficar quieto dentro da igreja, né? No coração da igreja. Não pode. Bom, portanto, esta sagrada tradição e a sagrada escritura de ambos os testamentos são como o espelho em que a igreja peregrinante na terra contempla a Deus. Olha aqui o que diz o Vaticano, Adeivel. Tanto a sagrada, volta um pouquinho, tanto a sagrada tradição como a sagrada escritura de ambos os testamentos, né? Através deles, a gente vê o rosto de Deus. Então vamos, pode passar. De quem tudo recebe, até que chegue a vê-lo face a face, como é. Certo? Vamos em frente. Por isso, os apóstolos, transmitindo aquilo que eles próprios receberam, de quem? De Cristo. Exortam os fiéis a manter as tradições que aprenderam, seja oralmente, seja por carta. Estão vendo? Olha aqui, manter as tradições, seja oralmente. O que é oralmente? A tradição. Não foi escrito. E por carta. A carta foi escrita. Olha, vocês sabem que São Paulo escreveu 4 cartas aos Coríntios. 2 cartas se perderam. Ninguém sabe até hoje. E talvez nunca mais ninguém ache. Nós temos 2. Vocês entenderam? Então, nem tudo que foi revelado está escrito. Não está. Mas
a igreja, interpretando a tradição, junto com a Bíblia, a igreja tem a revelação completa. Vamos lá. Quanto à tradição recebida dos apóstolos, veja bem, tradição recebida dos apóstolos, tradição com T maiúsculo, não é tradição social, essa tradição de família que nós temos, não, é tradição que vem dos apóstolos. Por exemplo, Santo Irineu, que é um santo do século II, ele diz assim: a igreja recebeu dos apóstolos a incumbência de batizar a criança. Está lá, Santo Irineu, do ano 170. Então, por que a igreja batiza a criança? Porque veio da tradição dos apóstolos. Entendeu? E assim tem uma porção de coisas. Bem, quanto à tradição recebida dos apóstolos, ela compreende todas aquelas coisas que contribuem para santamente conduzir a vida e fazer crescer a fé do povo, né? Eu acho que eu cometi algum errinho aí. O povo na tradição, dessa tradição oriunda dos apóstolos, assim, esta tradição, ali faltou um ponto, esta tradição oriunda dos apóstolos progride na igreja sob a assistência do Espírito Santo. Então, prestem bem atenção, ó. O que a Dei Verbo, número 8, está dizendo? Essa tradição que veio dos apóstolos, esse ensinamento, continua o Espírito Santo conduzindo a igreja. Então, quando o Papa João Paulo II fala do catecismo, o que ele diz que é o catecismo? O Papa diz assim, ó, João Paulo II: um catecismo deve apresentar com fidelidade, de modo orgânico, o ensino da Sagrada Escritura, da tradição viva da igreja e do magistério autêntico, bem como a herança dos padres, dos santos e santas da igreja, para permitir conhecer melhor o mistério cristão e reavivar a fé do povo de Deus. Então, o que é o catecismo? É aquilo que vem da Bíblia, vem dos santos padres, vem dos santos doutores, vem dos santos e santas. Por quê? Porque foram inspirados pelo Espírito Santo. Um Santo Tomás de Aquino, um Santo Agostinho, um Santo Anselmo, um São Leão Magno, um São Gregório Magno. Entenderam? Então, é o que a Dei Verbo está explicando. Esta tradição que vem dos apóstolos continua, progride na igreja sobre a inspiração do Espírito Santo. Eu li esses dias um livro muito interessante, não sei se eu falei aqui, de um pastor protestante de Brasília, o nome dele é Ricardo Barbosa, escreveu um livro bonito chamado O Caminho do Coração, e ele diz assim, que o grande erro dos irmãos protestantes, ele fala, sabe qual foi? Foi terem pulado do século I para o século XVI. Abandonaram 15 séculos. Um pastor protestante, só que é um pastor muito culto, fez doutorado em teologia em Vancouver, no Canadá, um homem de uma sabedoria. Eu gostei de ler o livro dele, ganhei de presente e li, até escrevi para ele, até perguntei para ele por que ele não é católico, porque ele cita Santo Agostinho, cita São Tomás de Aquino, cita a imitação de Cristo. Eu digo, pastor Barbosa, por que o senhor não é católico? Eu não entendia lendo o seu livro. Mas ele vai me responder. Mas ele diz isso. Então, o que os nossos irmãos protestantes perderam? Perderam a tradição. Esses 15 séculos que eles abandonaram, pularam do século I para o século XVI, com a reforma de Lutero, no ano de 1517, o que aconteceu? Perderam toda essa riqueza de 15 séculos que o Espírito Santo guiou a igreja. Entenderam? Mas muitos deles estão entendendo isso. E muitos deles começaram a voltar a entender. Como esse pastor. Entende? Bom, vamos lá. O ensinamento dos santos padres. Quem são esses santos padres? São aqueles gigantes da igreja, do século I, a mais ou menos até o final do século VIII, que enfrentaram as heresias, formularam a nossa fé, clarearam a fé, expurgaram as heresias. São gigantes da igreja. É um Santo Agostinho, é um São Jerônimo, é um Santo Atanásio, é um São Leão Magno, é um São Gregório Magno, é um São Gregório de Nissa, São Gregório Nazianzeno, esses gigantes. Inclusive o Papa João Paulo II, Papa Bento XVI, fez uma série de catequeses sobre esses santos padres.
E, inclusive, ele tem um livro escrito, não está traduzido em português, é um livro em espanhol, Los Santos Padres, não é? Mas tem em espanhol, sobre esses gigantes da igreja. Então, o Adverno diz assim: o ensinamento dos Santos Padres testemunha a presença vivificante dessa tradição. Então, esses Santos Padres foram aqueles homens que receberam de Cristo, dos apóstolos, os ensinamentos que não estão escritos na Bíblia, cujas riquezas se transfundem na praxe e na vida da igreja que crê e que ora. Por exemplo, por que nós temos procissão? Por que nós temos imagens? Por que nós temos uma série de coisas que a Bíblia não fala? Vem da tradição. Entende? Quer ver um exemplo? Você pega aqui, ó, no catecismo. Aqui no catecismo, um exemplo fácil de entender. Muito fácil de entender. Quem tem esse catecismo amarelo, se você abrir aqui na página 19, você vai ver essa imagem. Essa imagem. O que é essa imagem? Essa imagem é a imagem mais antiga que a igreja conhece de Nossa Senhora. Quando é que essa imagem foi feita? No século II. Onde é que ela foi encontrada? Numa catacumba de Roma. Catacumba de Priscila, de Santa Priscila. Eu vou ler para vocês o que essa imagem aqui representa. Essa imagem representa assim: fragmento de um afresco das catacumbas de Santa Priscila em Roma, início do século III. Início do século III, ano 200 e pouquinho. A mais antiga imagem da Santíssima Virgem Maria. Quem é que fez essa imagem, meus irmãos? Foram aqueles cristãos que se escondiam nas catacumbas para não serem mortos pelos romanos, nas perseguições. Então, os nossos mártires faziam imagem. Então, quem é que diz que eu não posso fazer imagem? Vocês estão entendendo? Isso é tradição da igreja. E quando eu estive nessas catacumbas em Roma, não só a de Santa Priscila, como as outras catacumbas, eu comprei um livro repleto de fotografias de imagens como essa, desenhadas nas catacumbas. Você sabe que as catacumbas tinham quilômetros de comprimento embaixo da terra, né? Tinham catacumbas com 80 quilômetros de comprimento. Ali os cristãos enterravam os mortos, havia algumas áreas mais amplas onde eles até celebravam, entende? Repleto de imagens. Aí vem alguém e diz que não pode fazer imagem. Eu digo, então os nossos mártires eram idólatras? Não. A Bíblia não diz que não pode fazer imagem, diz que não pode fazer imagem de ídolo. Opa! Imagem de ídolo a igreja não faz. Nunca fez. Certo? Então vamos lá, pode passar. Pela mesma tradição, torna-se conhecido a igreja. Olha aqui que coisa importante que eu falei a vocês. Pela mesma tradição, torna-se conhecido a igreja o cânon completo dos livros sagrados. O que é o cânon? O índice. Então, quem é que fez o índice da Bíblia? Selecionou a tradição. E as próprias Sagradas Escrituras são nela cada vez melhor compreendidas e se fazem sem cessar atuantes. Então, quem montou a Bíblia foi a tradição e quem interpreta a Bíblia é a tradição. Vocês entenderam? Porque, claro, gente, entenda o seguinte: se foi a igreja que recebeu de Deus o carisma de separar quais são os livros da Bíblia e quais não são, é a igreja também que recebe o carisma de interpretar, de dizer para nós, é assim que você tem que entender esta e esta passagem. Você entendeu? É o que... E aí, quem é que faz isso? É o magistério da igreja. Então, o magistério, o Papa e os bispos, olham a tradição, olham a Sagrada Escritura e interpreta e ensina para nós. Ensina para nós o quê? O que está aqui. É o que o Papa disse aqui atrás. O que é o catecismo? Um catecismo deve apresentar com fidelidade, de modo orgânico, o ensino da Sagrada Escritura, da tradição viva da igreja e do magistério autêntico. Está aqui. Então, o magistério, olhando a tradição, olhando a Bíblia, interpreta
e para nós ensina a verdade que salva. Vamos lá. Relação entre a tradição e a Sagrada Escritura. Então, a Advérbio diz o seguinte: qual é a relação que existe entre a Bíblia e a tradição? A Advérbio diz o seguinte, no número 9, a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura estão, portanto, estreitamente conectas e interpenetradas. Você não pode separar uma coisa da outra. Vai. Ambas promanam, quer dizer, vêm da mesma fonte divina. Formam, de certo modo, um só todo e tendem para o mesmo fim. Então, tanto a Bíblia quanto a tradição vêm do mesmo Deus e têm a mesma finalidade. Vai. Com efeito, a Sagrada Escritura é a fala de Deus enquanto é redigida sob a moção do Espírito Santo, é o que foi escrito. A Sagrada Tradição, por sua vez, transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos, ou seja, aos bispos, a palavra de Deus confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que, sob a luz do Espírito de verdade, eles, em sua pregação, fielmente a conservem, exponham e difundam. Ô, gente, vocês sabem que o primeiro evangelho foi escrito 20 anos depois que o Cristo foi para o céu. Cristo morreu por volta do ano 30. É isso? Quando é que foi escrito o primeiro evangelho? De Marcos e de Mateus? Anos 50. Então, durante 20 anos, o que os apóstolos pregaram? Aquilo que eles ouviram de Cristo. Vocês entenderam? E foram passando para as comunidades de boca a boca. São Paulo escreveu a carta aos Tessalonicenses antes de existir o primeiro evangelho. Porque, segundo os entendidos, a carta aos Tessalonicenses deve ter escrito por volta do ano 47, 48, e Mateus e Marcos deve ter escrito por volta do ano 50. Então, Paulo escreveu até antes dos evangelistas. Porque Paulo também recebeu essa inspiração, essa revelação direta do Cristo. Entenderam? É importante compreender isso. Vamos. Resulta assim, agora prestem bem atenção nisso que diz a Advérbio. Resulta assim que não é através da Escritura apenas que a igreja consegue sua certeza a respeito de tudo o que foi revelado. Então, tudo o que foi revelado não é só o que está aqui. Não sou eu que estou falando, é a Advérbio no número 10, está dizendo assim: resulta assim que não é através da Escritura apenas que a igreja consegue sua certeza a respeito de tudo que foi revelado. Continua. Bom, para aí. Por que eu estou perguntando isso? Porque toda hora eu recebo uma pergunta assim: não está na Bíblia que Nossa Senhora foi para o céu de corpo e alma, então como é que fica? Aí eu respondo: mas quem é que diz para você que toda revelação está na Bíblia? Está na tradição. É a tradição que diz que Nossa Senhora foi para o céu. A tradição que veio dos apóstolos. Vocês entenderam? E assim muitas outras coisas. Então tem católico que tem cabeça de protestante. Com respeito aos protestantes. Porque o que eu quero dizer? Para os protestantes, nossos irmãos separados, queridos, que eu amo, para os nossos irmãos protestantes, é sola Scriptura, disse Lutero, só a Escritura e nada mais. E cada um faz o seu livre exame da Bíblia. Eu abro aqui e eu interpreto conforme o Espírito Santo me inspira, acabou. Não tem magistério, não tem papa, não tem bispo, não tem pároco, não tem vigário. Espírito Santo, eu e a Bíblia. Acabou. Isso é ser protestante. E eu respeito. Mas o católico não pode ser assim. Porque para o católico não é assim. Para o católico nós temos o magistério, temos a tradição e temos a Sagrada Escritura. Nós temos 3 pilares na nossa fé. Entenderam? Não é só a Escritura. Não. É a Escritura, o magistério e a tradição. Bom, a relação da tradição, volta um pouquinho, por favor. A relação da tradição, a Bíblia e o magistério da igreja. Aqui, a Advérbio junta os 3. Então vamos ler. O número 10 diz assim, ó: a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura
constitui um só sagrado depósito da palavra de Deus confiado à igreja. Então, olha o que o Vaticano, há 50 anos atrás, 2.600 bispos, reunidos com o Papa e com o Espírito Santo, disseram: a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura constituem um só sagrado depósito da palavra de Deus confiado à igreja. Entenderam bem? Vamos lá. Agora é importante isso daqui. O ofício quer dizer a missão, o trabalho de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida. Esse transmitida é a tradição, escrita é a Bíblia. Foi confiado unicamente ao magistério da igreja vivo, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo. Aqui uma coisa fundamental, gente. Quem é que interpreta o que está aqui? Não sou eu, nem você. É o magistério da igreja. Vocês entenderam? Todos nós temos que ler a Bíblia, meditar a Bíblia, mas a hora que aparece uma dúvida, como é que eu entendo isso daqui? Como é que eu interpreto isso daqui? Onde é que você vai saber a explicação? Aqui. Aqui você vai encontrar a explicação. Por quê? Porque aqui o magistério da igreja interpreta a Bíblia. Você está entendendo? O que é o catecismo? É a interpretação católica da Bíblia, ou seja, a interpretação do magistério da igreja. Um dia alguém falou para mim assim: você fica lá na escola da fé só falando de catecismo, você não fala de Bíblia. Eu falei: meu irmão, você sabe quantas vezes o catecismo cita a Bíblia? 20 vezes? 50 vezes? 500 vezes? 1000 vezes? Não, 3.000 vezes. E você quer a prova disso? Eu vou te mostrar. O catecismo é recheado da Bíblia. O catecismo, ele vai até a exaustão, de tanto que ele cita a Bíblia. Não tem um parágrafo do catecismo que não cite um versículo da Bíblia. Não tem. Você quer ver? Eu vou pedir para um dos câmeras me ajudar aqui. No final do catecismo, ele traz o que ele chama de índice das citações. O que é esse índice das citações? São todas as citações que o catecismo cita. Gente, é tudo isso daqui, ó. Então ele começa aqui, ó. Antigo Testamento, aí vem Gênesis. Não sei se dá para mostrar. Gênesis, aí ó, vem, ó. Vai, citações do Gênesis. Aí continua aqui, 2, 3, Gênesis 4, aí vai embora. Até você chegar no Apocalipse, olha, letra pequenininha, 2 colunas, até você chegar no Apocalipse. Cadê o Apocalipse? Epístola aos Gálatas, São João, está aqui, chegou aqui o Apocalipse. Está aqui, mostra aqui o Apocalipse. Tudo isto daqui é apenas citações da Bíblia que está dentro do texto do catecismo. O catecismo é um banho de Bíblia, é um show de Bíblia o catecismo. Por quê? Porque o catecismo é a interpretação da Bíblia, feita pela tradição, pelo magistério da igreja, olhando a tradição. E por que isso é necessário? Gente, eu já expliquei aqui no programa, mas eu preciso explicar de novo. O Brasil tem a Constituição, não tem? A lei magna da nação. A nossa Bíblia cívica, vamos dizer assim. Todos os estados, todos os brasileiros, todos os advogados, todos os juízes, todos os magistrados são obrigados a seguir a Constituição. Mas não é verdade que cada um interpreta de um jeito? Toda hora tem uma briga aí, está aqui o Ricardo que é advogado. Toda hora, não é constitucional, não é constitucional, é inconstitucional. E aí vai para a primeira instância julgar na cidade, vai para a segunda instância em São Paulo, aí vai para a terceira instância em Brasília, aí quando vai para o Supremo Tribunal Federal. Como foi essa questão agora dos anencéfalos? Aí, meus irmãos,
Quando o Supremo Tribunal Federal julga, acabou. Não tem mais recurso. É a instância máxima do poder. Vocês entenderam? Então, aí você garante o quê? Você garante a integridade da Constituição. O que Jesus Cristo fez? Jesus Cristo fez a Constituição do seu reino. A Bíblia e a tradição. Só que Jesus é muito esperto. O que Jesus fez? Colocou um Supremo Tribunal, não é federal, é um Supremo Tribunal da Fé. O Papa e os bispos. Pode dizer, esta é a interpretação correta. Se não, meu amigo, eu interpreto de um jeito, você interpreta de outro, eu sigo um caminho e você segue outro caminho. E eu pergunto, onde é que está a verdade? A verdade não pode estar em dois caminhos. Se eu estou aqui e eu quero ir para o Rio de Janeiro, a Via Dutra tem dois caminhos. Um caminho me leva para o Rio de Janeiro, outro caminho me leva para São Paulo. Eu não vou chegar para o Rio de Janeiro seguindo qualquer caminho. Eu tenho que seguir o caminho do Rio de Janeiro. Vocês entenderam? A verdade não é dúbia. Por isso que Jesus colocou um Supremo Tribunal da Fé, chamado Magistério da Igreja, o Papa com os bispos. É por isso que está aqui, o ofício de interpretar autenticamente, quer dizer, sem erro, a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiado unicamente, não tem outra instância, unicamente ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo. E exercer em nome de Jesus Cristo quer dizer exercer com poder, com carisma de Jesus Cristo.